Fala rapaziada, Matheus Starling, Daniel Figueiredo para o canal da Starling Academy of Music. E hoje a gente tem um assunto que a galera pede muito, é falar um pouco sobre timidez, né? Como você vencer a timidez no mercado de trabalho, mercado musical. A gente vê às vezes um artista que é extremamente tímido e quando o cara sobe no palco, pum, se transforma. Tem gente que é tímido em todos os momentos, isso é um entrave, né? Então assim, existe timidez obviamente em vários níveis. A gente vai tentar dar um pouquinho dessa percepção nossa e como de repente pode ajudar você. Mas se você não conhece o canal da Starling, se inscreve, tá? Põe o sininho para receber notificação, deixa a curtidinha e compartilhe com os amigos. E comente e sugira novos episódios. Então, galera, a gente estava até comentando aqui antes, né? Com o Daniel, a gente está fazendo um brainstormzinho sobre o assunto, né? Porque eu me considero um cara tímido. Daniel, pô, tu não é tímido não, cara. Eu acho que assim, tem níveis de timidez, né? Eu até brinco com a minha esposa, eu falei, cara, eu nunca serviria para ser um político. Que eu morro de vergonha de chegar, abordar uma pessoa na rua e pedir alguma coisa, sabe? Então assim, eu tenho uma timidez de um certo nível, mas que não me impede de fazer muitas coisas. Eu acho que é algo que você disse também, né? Que já foi extremamente tímido e hoje aprendeu a lidar com muitas coisas. Então assim, independentemente da sua personalidade, vai ter coisa que você vai ter que rever, né? Não vai ter jeito. Eu sinto que a minha personalidade é mais introspectiva, eu sou um cara introspectivo, eu não sou um cara muito de festa, sim, de frequentar lugares, eu evito isso, né? Eu gosto da minha reclusão. Então assim, eu sou uma pessoa que de certa forma preciso lutar contra isso, porque como músico eu preciso de me conectar com as pessoas. Eu não sei como que é você. Você queria falar um pouquinho de como que você lidou com isso durante a sua vida? Eu queria que você falasse muito, porque esse assunto para mim é muito extenso. Então, senão eu começar a falar aqui, eu vou falar até amanhã. Eu tentei que me controlar, fazer vídeo, 4 capítulos desse assunto aí. Não, mas você quer ver que pra mim a internet, assim, cara, caiu como uma luva no momento certo da sociedade, porque foi quando eu comecei a ter uma carreira profissional, eu vim um pouco antes da internet, e eu pude começar a fazer muita coisa sem precisar de um contato direto. Por exemplo, eu posso agitar um show mandando um e-mail. Sim. Então assim, eu estou tentando vender um produto meu sem precisar necessariamente apertar a mão de um contratante. Eu posso estar enviando um briefing bem escrito, com uma boa apresentação, com os meus vídeos, e isso já ser uma porta de entrada. Então, isso me ajudou muito a internet. A questão de você poder escrever, eu tenho uma facilidade de escrever, porque eu acabo lendo muito, às vezes você acaba escrevendo bem. Então, assim, eu sempre fiz os meus briefings, meus releases, minhas biografias. Outra coisa, por exemplo, eu não tenho problema de ligar para uma pessoa e puxar uma conversa do zero, como aquele livro do Carnegie, né, que fala como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro clássico, assim. Esse livro que é tipo assim, todo mundo tem que meio que ler. Até o meu pastor brinca que todos os livros de autoajuda é uma extensão desse livro em alguma maneira, né? Ele fala assim, leia esse livro, tá bom. Tá bom, já. Mas assim, tem certos protocolos que você tem que seguir, você aprende, e cara, é aquilo, né, que a gente estava querendo fazer um vídeo sobre isso, né, como você lidar com rejeição. Não existe vida sem rejeição. Inclusive, eu acho que quem não sabe lidar com rejeição é assim, cara, um prato cheio para ter fracasso na vida. E inclusive, assim, tem pessoas que não têm oportunidades na vida, elas são rejeitadas desde o início. Isso é ótimo para elas. Já viu pessoas assim? Sim. Desde o início é rejeição, rejeição, rejeição. Cara, uma pessoa dessa tá tão acostumada a lidar com um não, que não, beleza, vou tentar de novo, vai tentando, vai tentando. Às vezes uma pessoa é criada a vida inteira dizendo, você é incrível, você é sensacional. E quando o cara recebe um não, ele, como assim? Na minha casa, todo mundo do meu lado diz que eu sou inteligente, sou bonito, cheiroso, sensacional, tomei um não. Então assim, você percebe que a pessoa que ela é rejeitada, muitas vezes ela é obrigada a lidar com rejeição. Eu fui um pouco criado com minha mãe a vida inteira falando que eu era inteligente. Meu filho, você é super inteligente e tal. E eu tive que lidar como artista com rejeição, cara, porque isso aí não tem como. Você vai mandar o teu release para 200, 300 pessoas para tentar tocar nesses lugares, você vai receber 10%, Sim. 100% de resposta. A minha vida inteira com banda eu mandava material para tocar na rádio. 1% de resultado, às vezes até menos. Então a rejeição faz parte disso. Então ser tímido não é desculpa para ter uma carreira frustrada. Porque, né, você está até falando, brincando aí com a questão, brincando não, falando sério, né?
de ter empresas que querem contratar pessoas tímidas, né? Fala um pouco disso aí. Uma coisa muito importante que eu não tinha, né, eu não tinha tido esse insight, tem um texto que eu achei muito interessante, a importância de você ter, a importância não, o como é bom você ter pessoas tímidas, que elas rendem muito mais, que elas não desfocam a empresa, assim, todo mundo pensa, não, vamos contratar uma pessoa que alegra o ambiente, que não sei o quê, mas para uma empresa, geralmente é melhor uma pessoa que senta ali na sua cadeirinha e vai fazer, e chega de manhã e vai embora. Vai receber as ordens e vai cumprir. Porque a empresa está preocupada ali, e o cara está bem, o cara não está infeliz. E ele, às vezes, até um outro tímido é melhor para ele conviver do que um cara que sai fazendo festa todo dia. Então, achei muito curioso isso, estava comentando, né, com a Luana da minha empresa Uprights, que ela deu ela sacou também, lembrou de alguns casos que a gente contratou, e que realmente que teve uma pessoa que a gente teve que dispensar, porque ela é muito extrovertida e, bicho, a empresa virou uma festa. Então, alguns dias, a Luana chegou e, cara, não dá, não tem condição. Isso foi um exemplo agora recente, assim, e que tem esse valor. Só que aí a gente está falando da visão da empresa, né, de uma peça para funcionar ali. Isso tem uma relevância maravilhosa. Mas e aquela pessoa? O que isso limita? Eu fui absurdamente enclausurado, tímido, não queria falar com ninguém. Primeiro que eu não via necessidade, e segundo que eu não queria mesmo. E tem a timidez, um bloqueio mesmo, cara. Eu queria ficar ali no meu canto. Pode ser por limitação, pode ser de dificuldade de aceitação. Era um conjunto de coisas que eu era extremo. Para eu dar um bom dia, assim, era uma dificuldade enorme. Assim. Primeiro que eu também achava uma falsidade. A pessoa, bom dia, uma coisa mecânica. Então, cara, existe todo um conceito. Então eu acho, de um extremo ao outro. Por isso que eu acho esse assunto muito interessante. Mas por que eu saí dessa bola? Porque eu querendo alcançar novos patamares, assim como todos aqui estão assistindo esse vídeo, querendo aprender, querendo expandir, eu vi que a timidez me limitava demais. E eu perdia muitas oportunidades. Então, assim, eu não estou falando para o cara sair do timidez para virar um festeiro, caramba, mas analisar o que aquilo impede a ele de chegar no resultado. Isso é frustrante demais. Exatamente, eu acho esse ponto excelente. Você pode ser tímido. Tem pessoas que vão ser tímidas a vida inteira, isso não vai influenciar em nada na carreira delas. Em certos aspectos. Mas sendo artista, meu amigo, não tem como. Não, mas atingiu o seu objetivo. Você, por exemplo, você falou que eu sou tímido para isso e isso. Mas isso não impede a sua vida e alcançar os seus objetivos. Naquilo que te prejudicava, você foi lá combater. Aconteceu comigo. Só que como eu sou explorador da raça humana, eu quis acabar com tudo. Então, meu objetivo é ser 0% tímido, para que isso não me impeça de fazer nada nunca. Se eu tiver que abordar uma pessoa na rua desconhecida, eu converso com taxista pra caramba, eu adoro conversar com taxista quando eu viajo. A minha mulher morre de rir, eu fico conversando com os taxistas, porque lá nos Estados Unidos cada taxista é de uma região, os caras contam o país dele. Então essa troca é muito importante. Você tem um conhecimento muito grande do que você ficar ali. Você está com a possibilidade de trocar experiência com uma pessoa de outro país que você nunca foi, nunca vai, e você aprende coisas. Então essa limitação da timidez, eu sempre falo com as pessoas que eu conheço, que são tímidas, para ter isso, mas não ser limitado por isso. A timidez é muito importante para o autoconhecimento. A pessoa que está muito em contato, quer muito contato com outras pessoas, a maioria delas acaba não se conhecendo. Eu tive muitos anos, sei lá, até os 20 anos, muito eu comigo mesmo. Então eu me conheço muito, sei das minhas limitações, sei onde eu devo trabalhar, e a gente acaba conhecendo pessoas, acho que uma contraindicação do extrovertismo máximo, que é a pessoa que já nasce assim, é que ela não tem muitas horas sozinha com ela. Ela está sempre falando com alguém, está sempre pensando num encontro, não sei o quê. E eu já conheci pessoas que falam, não quero ficar sozinha. Ela tinha que estar ou com a família dela, ou não se sentia bem sozinha. Eu assustei com isso, achei muito louco. A gente pode estar falando aqui com algumas pessoas assim,
E isso eu acho que é caso de procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque você precisa, antes de tudo, você se conhecer, porque nós já falamos aqui em outro vídeo, cada ser humano é um só. Sim. Então a gente discute, a gente conversa, aqui na verdade é um papo, né, entre amigos, vocês participam nos comentários, a gente falando, porque é o jeito viável no momento, porque a gente marca lá na Stalin ao vivo, todo mundo para conversar. É muito importante você ter esse momento sozinho. O extrovertido tem os seus momentos que você vai poder usar. A gente usa um termo muito curioso no estúdio, em produção musical, que é o diretor de clima. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Não. Nunca vi, não. Então isso é mais antigo, não é da sua época. Quando tinha som livre, esses estúdios grandes, não sei o quê, existiram produtores que eram mais produtores executivos, assim, eles executavam a produção. Então eu conheci produtores que não sabem afinar um violão, não sabem tocar onde está o dó. Mas o cara era ótimo para pegar uma verba e realizar um disco. E ótimo para gerenciar. Deixar o artista relax. Isso, pegar o hotel que o artista gosta, a bebida que ele quer, o carro que ele quer, e contar a piada certa no lugar certo, e até dar uma engambelada às vezes no artista, pegar aquele negócio, mais voz, o cara põe só a mão assim, e não aumenta nada. Oh, não, aumentou muito. E o cara, esse diretor de clima que tem produtores, eu tento ser um bom diretor de clima, além do conhecimento. Mas assim, você não pode desperdiçar essa coisa, você só pode ter o conhecimento técnico, tem um lado ali de clima realmente, que é importantíssimo, e se o cara for tímido, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai ficar quieto ali, o artista reclamando, então você tem que ter uma base, já tive várias experiências assim, que eu precisei usar o extremo dos dois. A minha base de conhecimento para bater, não, cara, é isso, no momento que você precisa, e você poder ter que falar isso na frente de doa quem doer. Até do próprio artista, porque naquele momento é decisivo. Então foram alguns momentos que eu senti assim que eu ter me tirado esses amarras da timidez foram muito importantes para minha carreira. E o não você já tem, que a gente fala, muitas pessoas, né, muitas chances que eu tive foi ligando. Isso. A timidez, eu sendo bem sincero, ela só atrapalha. E eu acredito o seguinte, que muitas pessoas elas se tornam tímidas porque elas se fecham para não se machucar. A minha esposa é extremamente extrovertida. Ela para num ponto de um ônibus, ela não fica um minuto assim, ó. Ela já começa, tá quente hoje, né? Ela é esse tipo de gente, eu vejo assim. Ela chega em casa, cara, conta um monte de história. Mano. Pô, já conheci não sei quem, conhece não sei quem. Eu falei, caraca, aí... Ela só se dá bem. E eu percebo que a minha timidez, hoje em dia tem mais equilíbrio, mas é aquilo exatamente, me impede muitas vezes de conhecer pessoas novas, de expandir meu networking. Então, assim, inclusive, a gente não está querendo entrar muito na área psicológica, até porque a gente não tem formação nisso, mas, assim, é fato de que uma pessoa que é tímida, que é reclusa, que é muito introspectiva, ela tem muito mais chance de desenvolver uma síndrome de pânico, depressão, porque ela não quer se envolver com outras pessoas. O clima de socialização, ele é bom para a pessoa, até mesmo para a saúde emocional dela. Tá, isso aí, galera, você pode fazer uma pesquisa, tem vários artigos sobre isso. Como eu tô falando, como eu me sinto uma pessoa que eu sou realmente tímido, eu gosto de ser um cara mais recluso, eu sou introspectivo, eu gosto, por exemplo, eu tô na rua, eu tô no BRT, ou alguma coisa, eu tô de fone, cara, tô ouvindo música, tô ali pensando na música, eu fico viajando. Eu já sou um cara que naturalmente busco, é uma coisa que é natural para mim. Mas, por exemplo, eu tô na escola, eu recebo as pessoas, faço um nivelamento, recebo pais, cara. Imagina só, eu sou tímido, vem um pai com o pai, a mãe e o garoto, aí eu fico lá fechado no meu mundo. Não, aí, meu, eu já aprendi a lidar com isso, aprendi a estar recebendo bem as pessoas, a ser educado, a levar o assunto para um outro nível, estar lidando com pessoas para arrumar shows, para botar minha música para tocar na rádio, para estar, sei lá, fazendo todas as coisas que a gente precisa como artista, né? Você estava falando, né, Daniel, uma coisa interessante aqui, que essa questão de gravar vídeo, né, que para você foi meio que uma barreira. Muito, barreira até poucos anos atrás, eu acho que 2 anos atrás eu nunca tinha gravado um vídeo. Mas isso é engraçado que para mim, isso aí para mim, se tivesse 5 pessoas ali, talvez eu ficasse um pouco mais intimidado, né? Mas isso para mim realmente nunca foi uma barreira. Mas fala aí que é legal que você
Então isso... Somos diferentes, graças a Deus, né? Isso era uma barreira que eu me incomodava, é aquela coisa. Cara, a timidez está me impedindo. Eu tenho público, né? Eu tenho público que me conhece através das novelas. Sim. Eu sempre escrevi para revistas, né? Então, assim, isso está me atrapalhando. Como é que eu vou conseguir? Aí ficava tentando. E uma das coisas que me ajudou foi justamente a live, porque a live não tem corte. Tem que dançar, tem que saber dançar ali. Por incrível que pareça, eu saí do nada para a live. Já tiveram pessoas que eu, depois de eu ter tido essa experiência, e contar para a pessoa, que a pessoa também, cara, eu preciso gravar vídeo, mas não tenho coragem. Aí eu falo, cara, até outro dia eu também não tinha. É tipo saltar de paraquedas. Aí, cara, você tem que fazer o primeiro. Se der merda, você tira do ar. Mas você faz, que é aí que você vai ver que não tem nada demais. E dali você quebra o gelo e vai embora. Funcionou isso para muita gente, vocês podem fazer isso também, esse teste, quem tiver esse problema. Porque eu saí do zero pro total. E outra experiência que eu tive com timidez, muito curiosa, e que influencia também, geralmente artistas, assim, que você tem que se expor. E eu dou essa dica até para outras pessoas. Outro dia o vendedor da Vivo, eu dei essa dica para ele. Porque as fotos que eu tirava, como era travado, eu tirava as fotos com a cara meio de sofodão. Não sei se pode falar sofodão. Não tem problema, não. Mas eu não vai na conta dele. Eu não sei a expressão. Mas... Não, deu para entender. Então, fiquei um tempão tirando aquelas fotos posadas, mas não era o que eu queria. Eu não era aquilo. Aí eu comecei a perceber que eu estava errado, eu nem analisava. Mas pessoas que, quando me conheciam pessoalmente, falaram, pô, cara, você é relax, você... Eu falei, cara, alguém falou que eu não sou relax? De onde esse cara tirou essa informação? E eu fui começar a analisar. A única explicação eram as fotos. As fotos me passavam uma imagem de um cara travado, de um cara ninguém me atinge. Então, e é uma dica que eu dou para, se você quer conquistar o público, não sei o quê, igual o político faz, sorrindo, é tranquilo, relax. Você tem que combater a timidez até para tirar foto. Sim. Porque senão você vai passar uma imagem muito negativa que pode não ter nada a ver com sua vida, com o seu eu, e pode te afastar de muitas pessoas. E é uma coisa engraçada, eu percebi vários amigos meus fazendo isso, que no dia a dia você conversa com eles, os caras são super tranquilos, mas na hora de tirar foto, bicho, aí eu falei, cara, para com isso, pelo amor de Deus. Para começar, isso também veio caindo, né? Com o tempo, Sim. A coisa de ter mais natural, como a gente está fazendo aqui, a gente primeiro começou a programar uma coisa cheia de cenário, de iluminação, de não sei o que, depois veio, bicho, o que vale é o conteúdo, vamos gravar o que tiver e vamos nessa. Sim. Então a iluminação que eu comprei nem chegou, mas a gente resolveu fazer. E eu tenho visto um programa na Netflix que é impressionantemente barato. Leva os grandes, David Letterman foi lá. Sim, eu já viu? Não sei o que, tem um show. Mac, não sei o que. Sim. Aparece pra mim no estúdio. Eu vi alguma, não cheguei a ver, você chegou a assistir? Assisti, é muito doido, porque parece que pegaram um pedacinho do estúdio na Netflix e fizeram um cenário de qualquer maneira, lá enfiaram, o que vale são os convidados. Sim, mas é isso aí mesmo. A galera hoje em dia, inclusive, tá tudo certo. Essa tendência de, cara, vamos direto ao assunto. Sim. E, porra, sem muita pompa, porque a pompa também traz essa coisa de... Quebra o clima, né? De disfarçar o que a gente quer realmente ver, né? Sim. Então isso deu, esse papo assim, deu coragem pra gente. Cara, se tiver um celular só, a gente vai fazer. Meus vídeos todos eu gravo no celular. Então isso também é um incentivo para quem é tímido e fica dando desculpa. A gente conhece um monte, não sei se você conhece, eu conheço um monte de... Não, é porque minha câmera... Não, porque não sei... Qualquer celular hoje em dia, basicamente, você já filma no mínimo HD, cara. HD pra cima, né? Hoje... De 2, 3 anos pra cá já é 4K. Cara. E eu recentemente conheci um artista que a gente está produzindo aqui, que o cara que está investindo nele, conheceu ele no YouTube. E ele gravando o vídeo com uma posição horrível. Sim. Mas era a posição que ele achava que o áudio saía melhor. Então para ele o objetivo era o áudio. Sim. Então se você assistir os vídeos do cara, fica, caramba, bicho, a pior take possível. Uma posição horrível. Mas o conteúdo estava ali. E quem contratou sabia separar uma coisa da outra. Isso é um dos exemplos milhares que a gente tem, que é como eu costumo sempre falar, que o que vale é a intenção, o que vale é o conteúdo.
Mas se você puder embalar direitinho, colocar. Claro, claro. Mas você não pode ficar preocupado com com a Embalagem. embalagem e esquecer o conteúdo. Né? Chega o cara, abre o presente e não tem nada lá dentro. Então, acho que é isso aí. A questão toda é o seguinte: se a tua timidez tá te atrapalhando, tá errado. Isso. Vai Exatamente. ter que dar um jeito aí de mudar. Eu acho também o seguinte: tem muita postura do cara. Você aprender a conversar, cara. Tem gente que é tímido, aí fala, meu irmão, tem que ir lá falar o cara. E aí, qual é? Beleza? E aí, cara? Pô, não. Para conversar com a pessoa, sabe abordar de forma educada, né? Usar as palavras certas. Pensa, elabora um texto assim, né? Eu faço muito isso, quando eu vou ligar para uma pessoa que não me conhece, eu estou chegando, eu busco alguma estratégia, eu penso, por que eu vou falar? Eu não vou chegar do nada e ligar pro cara assim, pensar no que eu vou falar, vou desenvolver um assunto antes, tento chegar com uma referência, mas enfim, é mais para vocês terem uma ideia de que a timidez ela não pode ser uma barreira para vocês. Eu sou introspectivo, mas eu tenho que deixar essa introspecção de lado para que eu possa sobreviver com música, eu possa ser um artista na maneira mais ampla. Você percebe, por exemplo, Chico Buarque. Eu vi o Chico Buarque atravessando a rua há pouco tempo atrás. Ele atravessando a rua assim, ó, cabeça fechada, mira num ponto e vai. O cara sobe no palco, cara, tem que mostrar, tem que encarar o público, tem que interagir com o público. Você vê o Chico Buarque falando numa câmera, ele está falando normal, mas ele é altamente introspectivo no dia a dia dele. Mas tem que saber o quê? Saber superar essas barreiras, né? Não pode deixar que isso seja um travamento para a carreira. Eu conheço vários artistas que a cara de pau, vamos dizer assim, o extrovertimento, a extroversão, nem sei a palavra como é que é, ajuda astronomicamente a ele passar na frente dos outros. Porque ele é cara de pau, hoje como eu sou, né? Como eu chego para você, falo qualquer coisa, como eu te convidei para a gente fazer, vamos fazer um disco juntos. Eu não tenho mais essa limitação, aquela velha história do não a gente já tem. Eu também uso isso e eu recomendo. E eu vejo artistas evoluindo muito rápido na carreira, porque teve a coragem de chegar na tal pessoa que ele queria, que ele achava. E, bicho, se falar não, tudo bem, mas... Você quer ver um exemplo engraçado, cara? Sabe aquela cantora Jamile, eu acho, né? Que tem aquela música, gospel, acho que ela tá da Line, da Record. Vencedor, aquela música. Uma música conhecidaça, né? Eu sei que quando eu tava na época lá em Boston, na Berkeley, um dia ela não era conhecida ainda. A mãe dela tava lá com ela, que ela ia nas igrejas, tipo, igreja em igreja, botava a menina pra cantar. Aí alguém lá na igreja disse que eu estava estudando na Berkeley. A mãe me abordou e falou assim, você estudando na Berkeley, né, que é faculdade de música? Não. Olha minha filha cantando. Jamile, canta pra ele aí. Ela cantou pra mim inteira aquela música da Whitney Houston, sabe? Cantou pra caramba, assim. Mas, cara, eu olhando pra menina, ela cantando pra mim, aquela parada assim. Ou seja, cara, se você tem algum grau de timidez ali, a tua mãe vai te fazer superar isso. Às vezes tem essa pessoa, né, que força essa milha pra você, né? Isso, alguns artistas conseguem isso, que a gente estava falando, sempre fala aqui de parceria. Às vezes você pode se colocar nesse lugar, igual você falou, Chico Buarque, não sei o quê, Milton Nascimento, tudo, mas tem alguém lá que fica te vendendo né, durante os anos e fazendo esse trabalho. Agora, se você perder essa pessoa... e aí, né? Se você não encontrar, e aí? Você vai ficar na dependência dessa pessoa eternamente? A timidez tem um charme para muita gente, né? Tem o cara não dá entrevista, o cara não sei o quê. Existe também. Tudo é dosagem, né? Mas a gente acha que concorda que você não poder usar esse artifício quando precisar para alcançar o seu objetivo é ruim. Então, eu acredito que toda deficiência que você encontra em si mesmo, você tem que pegar logo, encontrou, vai tentando acabar com ela. Eu até falo assim, pessoas que têm medo de altura, eu acho que a pessoa tem que ir contra, porque uma hora ela pode morrer por causa disso. Sim. Ela pode estar numa situação, num acidente de carro, não sei o quê, e ela tem uma vertigem de morrer por causa do problema e não por causa do acidente. Sim. Então é um problema que você não pode ignorar. São coisas que a gente tem que ir batalhando, que às vezes demora. Né? Algumas coisas eu quebrei muito rápido. O vídeo, por exemplo, demorei mais de 40 anos. Sim. Depois eu vou contar uma história. Podemos falar de início de carreira, que eu acho que tem legal, um pouco a ver com isso aí, mas
A gente pode deixar para o próximo vídeo do começo ao primeiro contrato. O início tem muito disso que você falou, né? Muito medo de rejeição. Será que eu consigo fazer, que eu não consigo? Então, vamos deixar para o próximo vídeo vai abordar com certeza essa rejeição, questão início de carreira bacana. Então, serviu, galera? Deixa o teu comentário, troca ideia com a gente aí, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.